Saúdo a todos com a graça e paz do Senhor nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Tem uma palavra para você, meu irmão, minha irmã. Se encontra em Zaqueu. Zaqueu, ele chama a atenção de Jesus de uma forma tremenda. Ele se posiciona quando Jesus vai passando. Zaqueu chama a atenção, com a sua atitude, Zaqueu chama a atenção e faz parar a multidão. Vamos ler lá em Lucas 19, no verso 1 adiante. Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver. Porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo: que entrará para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também és filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Interessante que a Bíblia faz menção em dizer o que Zaqueu era. Observa bem que no verso 1, a Bíblia vai nos falar que tendo Jesus entrado em Jericó, Jesus entra em Jericó, cidade, uma cidade. Jesus entrou em Jericó. E eis que havia ali um homem, logo em seguida fala, havia um homem, faz menção de citar um homem, não é dois nem três, não que havia mais homem nesta cidade, mas este chama a atenção. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Ele era este um dos principais dos publicanos. Ainda diz quem ele é na cidade. Este é um dos principais dos publicanos. Não era qualquer um. A Bíblia vai mencionar novamente. Era rico. Está citando o seu perfil, o seu caráter. E procurava ver quem era Jesus. Embora ele era um dos principais dos publicanos e era rico, ele buscava ver Jesus. Já de cara dá-se a entender é que para ele ter dinheiro não seria mais do que ter Jesus. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Tinha uma multidão. Tinha uma multidão. Multidão é muita gente, não é pouco. Nós vamos ver que desta multidão parece que já se tinha acostumado
Mas Zaqueu fez diferente. Tinha uma multidão, pois era de pequena estatura. Era pequeno, não era grande. Entenda uma coisa, independentemente de quem você é, basta você querer ver a Deus, basta você querer ter Jesus. Independentemente do jeito que você é, não importa. Jesus está aí para todos. Então o que ele fez? Correu adiante. Correu adiante da multidão e subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. O negócio é que Zaqueu ele foi estratégico, né? Ele buscou estratégia, meio para ver Jesus, mas não sabia ele que essa estratégia chamaria a atenção de Cristo Jesus. Olha o que Jesus vai falar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa, em tua casa. Jesus Cristo disse assim: olha, aquele que quiser vir após mim, renuncia a si mesmo e toma a sua cruz e siga-me. O reino é tomado à força. Então muita coisa vai depender de mim, vai depender de você. Muita coisa vai depender de mim e de você. Nós temos que querer. Zaqueu queria ver Jesus e recebeu ele na sua casa. Verso 6. E apresentando-se, desceu e recebeu alegremente. Recebeu feliz, não recebeu murmurando. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo: que entrará para ser hóspede de um pecador? A multidão a que cercava, os mesmos a que cercava Zaqueu de encontrar Jesus, quando Jesus entrou em Jericó, alguns aqui agora estão murmurando. Por que Jesus entrar na casa de pecadores? Entrar agora na casa de pecadores? Parece até que são perfeitos. Quantos murmura? Quantos duvida você na presença de Deus, buscando a Deus, e outros te caluniando, te questionando, suspeitando um mal de você? Mas o que acontece? Zaqueu vai se posicionar. Eu gosto muito desta parte. Eu gosto muito desta parte. Porque no verso 8, Zaqueu se posiciona. E levantando-se Zaqueu está posicionado. Você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar diante de Deus. Você precisa urgentemente tomar uma posição. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Primeira coisa que a gente vê: desapego às coisas dessa terra. Essa é uma palavra que cala a multidão. Zaqueu cala a multidão. Porque ele abriu mão. Ele abriu mão. Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Zaqueu era rico, mas para ele é notório que, analisando este verso 8, é bem lógico que para ele a riqueza pouco importava. Mais vale ele receber Jesus na casa dele do que todos os seus bens, do que todos os seus dinheiros. Zaqueu cala a multidão, Zaqueu posicionou. Tem alguns que dizem que Zaqueu roubava, ele cobrava imposto, né? Ela recebia ordem. Mas Zaqueu mostra diferente, que quem rouba não quer devolver. Zaqueu se posicionou. Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E ainda fala mais. E acaba de calar a boca da multidão, dos acusadores.
E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Ele está dizendo, eu restituo 4 vezes mais. Eu te devolvo o que eu peguei, que eu defraudei, e ainda te dou mais 4 vezes mais. Sem contar da parte em que ele fala que reparte com o pobre os seus bens. Né? Eu dou aos pobres metade dos meus bens. Ele ainda dá metade dos bens dele. E se ele ainda fala, se eu tiver defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Ou seja, 4 vezes mais. Quem não deve, não teme. E nem deve temer. Aí agora vem Jesus. Cala a boca dos criticadores. Primeira palavra de Jesus. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa. Jesus está dizendo, eu vim salvar o que precisa. Eu vim salvar o humilde, simples de coração. Humilde de coração. E Zaqueu se apresentou ser isto que Jesus busca. Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Jesus dá mais uma outra palavra, que cala a multidão novamente. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa serve uma resposta para Zaqueu e uma resposta para os murmuradores. A primeira resposta de Deus, de Jesus a Zaqueu, hoje veio salvar. Jesus está dizendo, a salvação entrou na sua casa. Tu és um salvador, tu és salvo também. Jesus manda uma resposta para os que o murmuravam, os que o caluniavam. Porque o Filho do Homem veio buscar, primeiro buscar, primeira salvação, primeiro buscar, salvar o que se havia perdido. Jesus está dizendo para esta multidão, não está escrito, mas o texto nos deixa entender que Jesus está dizendo, o Filho do Homem veio buscar o que havia perdido. Todos aqui estão perdidos. Todos aqui precisavam de salvação. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus está dando uma mensagem para eles. Olha, esse aqui não me conhecia, agora conhece. Eu passei na casa dele para buscar ele, para salvar ele. Se estava perdido, agora não está mais. Porque Jesus já anunciou no verso 9, hoje veio salvação esta. Por causa de quê? Zaqueu não se reprimiu. Ele não se reprimiu com a presença de Jesus. Zaqueu, ele não se reprimiu em abrir mão dos seus bens. Zaqueu, ele não se reprimiu em, se caso fosse necessário, ressarcir o que ele roubou. Só que ele cala a multidão, porque a Bíblia não nos fala que ele era ladrão, ele era cobrador de imposto, né? Então ele fala, se eu tiver roubado alguém, defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então veja como o coração deste homem está aberto a receber Jesus Cristo. Jesus Cristo veio proclamar libertação, mas também junto à renúncia. Nós vemos várias coisas nesse texto. Uma delas, o esforço de Zaqueu de conhecer Jesus. A outra delas, que tinha uma multidão em volta de Jesus. Era muita gente, mas Jesus parou todos. Porque Jesus estava passando por Jericó. A Bíblia não nos relata que ele foi para parar em Jericó, mas parou na casa de Zaqueu. Zaqueu chamou a atenção de Jesus. O próximo passo, Zaqueu demonstrou que não está se apegado às coisas dessa terra. Que ele abre mão de tudo, para fazer a vontade de Deus. E ele abriu mesmo. A gente vê isso bem claro no verso 8. Renúncia. Renunciou aos seus bens, a sua riqueza, para ganhar a salvação. Quantos hoje estão ligados em casa, em terra, em carro, em dinheiro, em ouro, prata,
Não sou contra. Não pense que eu sou contra ser rico, hipótese alguma, muito pelo contrário. Sou a favor da riqueza. Mas Deus de quê? Não nós oponhamos isso na frente de Deus, na frente da nossa salvação. O dia em que você, se algum tiver dificuldade de abrir mão dos seus bens para com Deus, eu devo dizer para você, ele está tendo um problema muito sério contigo. Você precisa abrir mão disso, porque no céu não entra riqueza. No céu não vai entrar isso. Lá já tem multidões. Nós temos que nos preocupar com a salvação da nossa alma, que mora dentro de nós. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Que a graça do Senhor abunde sobre a vida de todos, em nome de Jesus Cristo. Fica com Deus.